O nome dele era Ité Omagaju, um subchefe Hunkpapa Lakota, que a história registraria como chuva no rosto. Sua lenda foi forjada a ferro e sangue na Batalha de Little Bighorn em 1876. Ele não era apenas um guerreiro, era a personificação de uma vingança. Um ódio profundo por Custer queimava em seu peito, alimentado pela memória de seu irmão e irmã mortos em um confronto anterior liderado pelo general. Sussurros nas planícies e relatos conflitantes dizem que foi chuva no rosto quem esteve entre os que cercaram a unidade de Custer. Alguns juram que foram suas mãos que desferiram o golpe final. Mas a verdade sobre a morte de Custer é um fantasma, uma névoa densa que a história jamais conseguiu dissipar. Após a batalha, o guerreiro se tornou prisioneiro. As correntes e as celas substituíram as planícies abertas. Contudo, após sua libertação, a luta de chuva no rosto assumiu uma nova forma. O homem que antes empunhava armas agora usava sua voz, tornando-se um defensor dos direitos de seu povo e compartilhando suas memórias de guerra nos palcos dos espetáculos do Velho Oeste. A vida de Chuva no rosto como guerreiro fora de uma ferocidade lendária, mas ele mesmo admitiria como seu coração se transformou quando o campo de batalha ficou para trás. Eu era um homem temido muito antes de precisar de muletas, ele disse certa vez. Os soldados tremiam. Diziam que até os corvos, ao me verem, conferiam se o couro cabeludo dos homens ainda estava no lugar. Meu nome viajava com o vento, um sussurro de pavor. Durante uma dessas reuniões, um homem chamado Harry, conhecedor dos costumes nativos, provocou Chuva no rosto em tom de brincadeira. Nós sabemos que você foi um homem duro, mas conte-nos sobre a vez que Custer te venceu. O rosto do velho guerreiro se fechou numa carranca profunda. O desconforto era palpável. No entanto, algo naquele momento quebrou uma barreira. Ele começou a falar, revelando seu lado da história, um relato que assombrava a memória de muitos. Por anos, oficiais do exército e agentes do governo tentaram arrancar dele essa mesma informação, usando de promessas a ameaças. Ele sempre se mantivera em silêncio. Até agora. Até o poeta Longfellow, um homem branco, teceu meu nome em seus versos, solidificando uma lenda que mal compreendiam. Mas a verdade da minha história não está na tinta dele, e sim no sangue e na poeira de 2 anos antes da grande batalha. Em Standing Rock, nosso acampamento sob a liderança de Gal e Touro Sentado era um bastião de força. Nós, os Hunkpapa, não temíamos homem algum. Enquanto os mais jovens e hesitantes se apegavam à agência, buscando paz e provisões, nós vivíamos a vida antiga. Nossos dias eram de danças, corridas de cavalos e a caça que nos sustentava. As mulheres me olhavam com favor, mas os homens mantinham distância. Conheciam meu pavio curto. Lembro-me bem da noite em que uma jovem, com os olhos faiscando junto à fogueira, me desafiou. Ela queria uma prova da minha coragem. A vida de um homem branco perto do Forte Lincoln. Era uma armadilha perigosa, eu sabia. Mas a audácia dela acendeu a minha. Recusar não era uma opção. Pintei meu rosto de preto, a cor da guerra. Armado, movi-me sob o manto da escuridão. Esperei, uma sombra paciente, buscando um soldado para levar como prova. O destino, porém, me entregou outros alvos, um comerciante e um tratador de cavalos. Atirei nos 2 e tomei o que precisava para provar meu valor. Ele se lembrava da perseguição do homem que chamavam de cabelos longos Custer em seu encalço. Uma fuga por um tris, onde os únicos troféus foram os botões de latão que uma menina Lakota costurou em seu chale. Mas a sorte dele mudaria. Naquele mesmo inverno, ao visitar Standing Rock, a armadilha se fechou. Ele foi capturado, jogado numa sala da guarda onde o frio cortava os ossos. Acorrentado, mas não quebrado, Chuva no rosto protagonizou uma fuga audaciosa. Para trás, deixou um recado macabro, uma promessa de sangue, gravada em pele de búfalo, um coração atravessado, o juramento de uma vingança que ele cumpriria. Anos depois, quando lhe mostraram um desenho da última batalha de Custer, o guerreiro riu. Uma risada seca, cheia de desdém. Esta imagem é uma mentira, ele disse. Nós lutamos com rifles e porretes de guerra, não arcos.
Os soldados estavam a pé, desesperados, suas armas travando. Foi como ferir ovelhas. Alguns imploraram por suas vidas, mas não houve misericórdia. A verdade daquele dia, ele insistia, estava longe do que o homem branco desenhava. Chuva no rosto, pegou o papel, virou-o e com um lápis traçou uma longa linha em forma de S. Este, ele declarou, é o rio Little Bighorn. É aqui que a história real aconteceu. Nossas tendas se curvavam ao longo do rio como um arco retesado. Quando me perguntaram quantas havia, a resposta era simples. Muitas, muitas dezenas. Éramos como as folhas da relva no chão. Um acampamento com mais de 1000 tendas, abrigando entre 4 e 6 mil almas nativas. Foi então que Touro Sentado, com sua medicina poderosa, subiu a uma colina. Ele retornou com a visão guardada em sua bolsa de bastão de golpe e proferiu um discurso que incendiou nossos espíritos. O grande espírito, ele disse, havia-lhe mostrado a aproximação dos soldados, mas também nos prometeu a vitória. Suas palavras foram como um bálsamo, enchendo nossos corações de uma alegria feroz. No dia seguinte, a notícia correu como fogo. Nossos batedores avistaram os soldados. Touro Sentado, em sua sabedoria, ordenou que as mulheres erguessem tendas falsas, iscas para enganar os batedores inimigos. Nossos lares verdadeiros permaneciam ocultos pela vegetação densa e pela curva sinuosa do rio. Ele então se retirou para fazer mais medicina, um ato de poder espiritual que só terminaria com o fim da batalha. Ele não retornou até que o último tiro fosse disparado. Touro Sentado era nosso chefe sábio, nosso guia espiritual. Mas naquele dia, no campo de batalha, quem nos liderou foi Gal. Cavalo Louco guiou os Cheyennes e Goose os Bannocks. Eu não era um dos grandes chefes, não. Minha autoridade vinha da lealdade dos meus Rank-Papas, um bando forjado no combate. De nossa posição, víamos a exaustão nos cavalos dos soldados. Eles nos julgaram mal. Viram nosso acampamento e pensaram que éramos poucos. Um erro fatal. O erro deles foi selado no momento em que dividiram suas forças. Gal, nosso líder de guerra, subiu o rio com o grosso dos guerreiros uma muralha para cortar a retirada deles. Nós esperamos o destacamento do Cabelos Longos. Deixamos que subissem as escarpas, que se sentissem seguros no terreno elevado. Então, como uma ferida aberta na terra, nossa linha de batalha se revelou. Os casacos azuis avançaram uma carga desesperada, mas o fogo cruzado os quebrou. Nossos jovens, escondidos atrás deles, abriram fogo, e a carga se transformou em uma retirada caótica. Vi oficiais gesticulando, apontando, mas seus rostos eram uma massa indistinta para mim. Não vi o tal Cabelos Longos ali, nem depois. Encurralados, os soldados entoaram seu canto de morte. Desmontaram e cada quarto homem segurava as rédeas de 4 cavalos. E nós os cercamos. Avançamos em ondas um mar de guerreiros subindo a colina. Nossos primeiros alvos foram os homens que seguravam os cavalos. Com eles no chão, agitamos nossos cobertores e as montarias aterrorizadas debandaram, deixando os soldados a pé, sozinhos. Mesmo exaustas, nossas mulheres capturaram os pôneis. Eu já havia entoado o canto de guerra. O cheiro de pólvora impregnava o ar e meu coração se envenenou de fúria. Minha mente se tornou selvagem num rompante. Avancei e agarrei a bandeira deles. Mas meu pônei foi abatido sob mim. Cortei a rédea, derrubei o porta, bandeira com minha clava de guerra, e trouxe o estandarte de volta para nossas linhas. Foi um ato de bravura, e nossos guerreiros saudaram. Mas a luta continuava a rugir. Sangue e miolos quentes e amargos espirraram no meu rosto em frenesi. Montei um novo pônei e ataquei outra vez, cortando e atirando quando esse pônei caiu. Encontrei outro. Foi então que o vi. Cabelo pequeno e meu juramento voltou à minha mente. Eu estava enlouquecido, sem medo, confiando que meu amuleto de cauda de doninha branca me protegeria. Não sei quantos eu matei tentando alcançar. Mas ele me viu e me reconheceu. Ele estava com medo. Eu ri e gritei. Mas o barulho da batalha abafou suas palavras quando cheguei perto. O suficiente eu
Eu o acertei. Minha arma sumiu no tumulto. Não sei para onde foi. Desmontei e, sobre seu corpo, cortei o peito para arrancar-lhe o coração. Eu mordi um pedaço. Cuspi em seu rosto. Com o coração dele na mão, eu o sacudi no ar e parti. Minha promessa estava cumprida. Era tudo o que importava. Não o escalpei. Não havia necessidade. Deixei o campo de batalha satisfeito. Mais tarde, nossas mulheres vieram para finalizar o serviço. Elas acabaram com os feridos, tomaram seus pertences, cortaram suas botas em busca de couro. Para pegar os anéis mais rápido, não hesitavam em decepar os dedos. Elas procuraram pelo escalpo do cabelos longos e amarelos, mas não encontraram nada. Ele não usava uniforme e havia cortado o cabelo. Estava irreconhecível. Naquela noite, a celebração foi grandiosa, com festa e dança. Touro Sentado nos disse que sua medicina havia funcionado, que ela nos deu coragem. Mas Gel o desafiou em público. Fomos nós que lutamos, ele disse, não a sua medicina. A tensão entre os dois líderes, ambos querendo o comando, dividiu nosso povo. Alguns ficaram com Touro Sentado, outros com Gel. Quanto a mim, eu não seguia nenhum dos dois. Eu tinha meu próprio bando sob meu comando, mas depois da batalha, minha única preocupação era a dança. A celebração, no entanto, foi breve. A notícia de que mais casacos azuis se aproximavam, arrastando seus canhões, nos empurrou para o norte. Eles nos seguiram como uma sombra persistente, até que cruzamos a fronteira para a terra da avó. Permaneci lá, até que Touro Sentado decidiu retornar, e eu voltei com ele e seu povo. Era bom sentir o cheiro de casa novamente. Esta é a minha verdade. Nunca antes a dividi com o homem branco, mas agora sinto que foi certo fazê-lo. Quando terminei, a voz de Mac cortou o silêncio. Se você não matou cabelos longos e amarelos, quem o fez? Minha resposta foi a única possível. Eu não sei. Ninguém sabe. Aquele lugar era um redemoinho de poeira, fumaça e escuridão. Ele então me perguntou por que Cabelos Longos não foi escalpelado. Nenhum homem é corajoso demais para não ser escalpelado. Eu disse. A verdade é que as mulheres não conseguiram encontrá-lo. Seu corpo devia estar soterrado sob uma pilha de outros. Mac também quis saber sobre Curly, o batedor Crow, que se gabava de ter escapado. Meu desprezo era palpável. Curly é um mentiroso. Ele nem sequer estava na luta. Seu cavalo fraquejou e ele fugiu como um covarde. O tempo marcou o rosto de Matuit. O chuva no rosto, beirando os 60 anos. Ele é um dos últimos chefes de pé. Um espectro vivo da poeira e do sangue de Little Bighorn. Com uma mão calejada, ele consegue desenhar seu nome na língua do homem branco. Uma cicatriz caligráfica, cujo significado completo lhe escapa. Seu inglês é fragmentado, mas seus ouvidos são afiados. Ele compreende a melodia da mentira e o peso da verdade, em quase tudo o que é dito. Como tantos de seu povo, o valor não está na promessa cumprida, um osso já roído, mas na promessa, por vir a caça, que ainda corre nas planícies do futuro. Sua aparência intimida um penhasco, erodido pela fúria das estações, mas sob essa casca de guerreiro, sua palavra é rocha. Arrancá-la, no entanto, exige a paciência de um caçador, na tocaia, mesmo agora encurvado pela idade, mas não quebrado. Ele irradia a força de uma era que se recusa a morrer completamente. Este vislumbre de um homem, este relato, em primeira mão, é uma janela para a alma da Grande Guerra. Sioux, de 1876, são histórias como esta enterradas sob monumentos de pedra e mentiras impressas que trazemos de volta à luz.